Oi pessoal, aqui é o professor Ebster e hoje vamos falar sobre algo muito interessante, que são os fluxos migratórios na América Latina, certo? Semana passada vimos sobre coisas muito interessantes, sobre o que é migração, o que é deslocamento interno, o que é refugiado e tudo isso. Vamos agora ver alguns exemplos relacionados com os conceitos que vimos. Se você não viu as outras aulas, volte vídeos anteriores e veja, tá bom? Só que antes de falarmos sobre as migrações na América Latina, é sempre importante entender o que é América Latina. Simplesmente temos que voltar para o período colonial. Espanha e Portugal colonizaram boa parte do que hoje é o continente americano. Só que eles falam línguas que têm origem latina, que é português e espanhol. Com o passo do tempo, foi criada essa designação, ou seja, todos os países da América que falam português ou espanhol são chamados países da América Latina, ou seja, somos a América que fala línguas de origem latina, porque a partir do final do século XV e também no início do século XVI, alguns povos europeus chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de América. América do Norte, América Central e América do Sul. E eles se apropriaram das terras habitadas pelos povos nativos, fundaram colônias e impuseram seu modo de vida, sua cultura. Dentre isso, o seu idioma, que no caso dos portugueses é português. Só que no caso dos espanhóis é a língua espanhola, como poderia supor, né? Ou seja, chegaram e eles impuseram sua cultura, sua religião, seus costumes, sua língua, sua culinária e outras características. Ou seja, eu e você não falamos português por um acaso. A gente fala por causa de um processo histórico de invasão e ocupação das terras que hoje são o Brasil. E isso pelos portugueses. Se tivessem sido outra potência colonial, hoje talvez falaríamos outra língua. Seja espanhol, francês ou qualquer uma outra. Dentro desse contexto, falamos que a América Latina corresponde aos países de língua neolatina, línguas que têm a ver com o latim, que são espanhol, português, francês e outras. Ou seja, são aquelas que teve origem da língua latina. Por quê? Porque o latim era falado em toda aquela região da Europa. Com o passo do tempo, foram criadas variações regionais que deram origem a essas línguas. Francês, espanhol, português e outras línguas também. Dentro desse contexto também temos a América anglo-saxônica, que é aquela que fala a língua inglesa, que é os Estados Unidos, partes do Canadá, Guiana, Jamaica e outras pequenas nações da região do Caribe. Dentro desse contexto que nós explicamos, podemos dividir a América entre os países colonizadores. Em vermelho, são países e também regiões que foram colonizadas pela Espanha. Em verde escuro, temos Portugal. E assim sucessivamente. França, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e também a Holanda. Ou seja, vale lembrar que essa regionalização ela não é rígida, porque tem países que falam línguas indígenas. Muitos países da América Central e da América do Sul têm grande parte da sua população que fala a sua língua nativa. Mas eles falam também espanhol, falam também francês, mas eles falam especialmente as suas línguas indígenas, as suas línguas originárias. Só que temos também o caso do Canadá, que tem uma província que é Quebec, que fala francês. Ou seja, o Canadá tem dois idiomas oficiais, francês e o idioma inglês. Como podemos ver aqui, é uma imagem que ilustra a cidade de Montreal, no Canadá.
Dentro desse princípio, falamos também que a Guiana e o Suriname são países que falam inglês e também o holandês. Elas não estão sendo inseridas como a América Latina em razão do passado semelhante em relação à língua. Elas estão inseridas dentro da América Latina porque foram colônias de exploração. O que é a colônia de exploração? É quando chegam aqui os europeus, os estrangeiros, para simplesmente ocuparem e explorarem os nossos recursos. Dentro desse princípio, diferentemente do Canadá e dos Estados Unidos, não foram colônias de povoamento. É por isso que o Suriname e a Guiana entram dentro da América Latina, por causa não da língua, mas por causa da história. Dentro disso, podemos dividir em 5 partes, ou seja, os países que falam inglês, português, espanhol, francês e holandês, com destaque para o Canadá, que fala inglês e francês. Então podemos ver que aqui na América Latina temos América do Norte, temos os Estados Unidos, que fala inglês, só que não é oficial, porque os Estados Unidos não tem língua oficial, mas a grande maioria das pessoas fala inglês, certo? Temos o México, que foi colonizado pela Espanha e, portanto, fala espanhol como língua oficial. Mas tem também centenas de línguas nativas, línguas dos povos que já estavam aí antes dos europeus invadirem. Vamos para a América Central. A maioria fala espanhol, só que temos algumas ilhas que falam francês e também língua inglesa e também holandês. Vamos para a América do Sul. A grande maioria fala espanhol, só que tem países como a Guiana que fala inglês, o Suriname fala holandês, Guiana francesa fala francês e o Brasil fala português, porque tem a ver com esse passado colonial. Dentro desse princípio, sabendo que a América Latina, que é a região de países que tem uma história e tem uma cultura muito semelhantes, um passado colonial de exploração, de submissão e também de escravização, falamos o quê? Falamos que ela foi uma área que recebeu milhões de pessoas. Foi uma região que recebeu milhões de imigrantes, principalmente oriundos da Europa, mas que com os conflitos, que com as relações de empobrecimento, hoje é uma região de saída de imigrantes. Porque até o século XX, Brasil recebia muita gente, Uruguai recebia muita gente, a Argentina também, principalmente fugindo de situações de guerra e de pobreza na Europa. Só que essas relações foram mudadas e hoje muitos latino-americanos vão para os Estados Unidos. Só que durante muito tempo, muitos europeus vinham para países como México, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, em busca de melhores condições de vida, em busca de fugir de conflitos e de guerra, ou seja, para a sua sobrevivência. Dentro desse contexto, falamos que a América Latina recebeu uma grande quantidade de europeus. São milhões e milhões de espanhóis, franceses, alemães, italianos, portugueses e outras nacionalidades que vieram para cá, América Latina, em busca de sobrevivência. Certos países que mais receberam foram o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Dentro desse contexto, podemos dizer que a Argentina tinha 22% de sua população composta por estrangeiros. Cuba, 12%, Estados Unidos, 9%, Canadá, 7% e Brasil, 7%. Isso entre 1881 e 1890. Ou seja, são coisas muito interessantes de a gente pensar que durante muito tempo nós recebíamos muitos estrangeiros, porque éramos terra que tinha muito espaço e também muitos recursos. Só que isso tem a ver também com a política que os países tinham para trazer estrangeiros para cá, que é o chamado embranquecimento, que vocês vão estudar em história. É algo muito triste, é algo muito ruim, que tem a ver com o racismo que ainda existe hoje. Bom? Dentro desse contexto, entretanto, por volta de 1900
e 70, só que até hoje continua, somente os Estados Unidos e o Canadá e a Argentina vão receber mais pessoas do que perder, porque a grande maioria dos países da América Latina vai perder muitas pessoas por causa da pobreza, da fome, da violência, das desigualdades. Ou seja, as pessoas vão para os Estados Unidos, vão para o Canadá e para países europeus porque sabem que lá podem ter boas condições de vida, diferente das situações que eles estavam submetidos aqui. Ou seja, hoje a América Latina perde mais população para outras regiões do mundo do que ela recebe, por causa de questões que nós já falamos, como pobreza, miséria, conflitos e principalmente as desigualdades, a baixa renda e o desemprego. Dentro desse contexto, falamos que muitos brasileiros saem do Brasil em busca de melhores condições de vida dentro mesmo da América do Sul. Vamos ver o caso aqui do Uruguai. Vamos dar o zoom. Dentro do contexto do Uruguai, temos mais de 40 mil brasileiros que moram lá de forma legal, sem contar os que estão de forma ilegal. É super fácil entrar no Uruguai por causa dos acordos entre os países. Nós podemos dizer que os brasileiros eles são muito importantes para a agricultura do Uruguai. Também a Argentina, temos o quê? Temos muitos estudantes do Brasil que vão para lá estudar medicina, estudar outros cursos, porque lá é mais barato e tem universidades também muito boas. Dentro do Uruguai, nós temos a segunda maior comunidade de brasileiros fora do Brasil. São 350 mil brasileiros que foram para lá para desenvolver atividades que estão ligadas à agropecuária, principalmente nas regiões de fronteira com o sul e o centro-oeste do Brasil. Temos a Bolívia, que muitos brasileiros vão para lá também para estudar, mas também para explorar os recursos naturais. Coisa que acontece também com o Peru, principalmente nos garimpos de ouro, também na Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Só que na Guiana Francesa, por ser território europeu, por ser território francês, por ganhar em euro, muitas pessoas vão para lá em busca de melhores condições de vida para ganhar um salário mais alto. Ou seja, sempre que falamos disso, falamos também que tem muitos brasileiros em países ricos, mas também tem muitos brasileiros em países próximos. Da mesma forma que o Brasil também recebe grandes fluxos migratórios de países vizinhos, como a Bolívia, Argentina, Paraguai e Venezuela. Dentro disso, podemos dizer, segundo a ONU, que 39 milhões de imigrantes latino-americanos estavam em outros países da própria América Latina. E isso quer dizer, portanto, que são muitas pessoas que saem de um país para outro. São muitas pessoas que deixam seu país para ir aos países vizinhos, aos países próximos, porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar passagem aos Estados Unidos, Canadá e Europa. Ou seja, dentro dessa perspectiva, falamos que tem países que perdem muitos habitantes e outros que recebem. Certo? Vamos dar um zoom aqui. Século XX e século XXI, o Brasil recebeu mais pessoas do que perdeu. Só essa realidade vem se alterando por causa das crises econômicas que o Brasil passa e também das crises políticas. Muitas pessoas querem morar em países estáveis, que têm uma economia forte, que têm emprego e que têm boas condições de vida. Coisa que no Brasil não é algo que está presente em todas as regiões. Tanto é que a maioria dos estrangeiros que moram aqui vivem dentro de regiões como Sudeste e o Sul. Tirando os imigrantes que chegaram, os refugiados da Venezuela, que eles se localizam mais na região norte. Dentro dessa perspectiva, também temos que entender por que as pessoas saem dos seus países. Ou seja, muitas pessoas deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida. Porque quando essas pessoas saem do seu país de origem,
vão com sonhos, vão com expectativas, vão com desejos e vontades de melhorar suas condições de vida. Entretanto, isso nem sempre é possível, mas para muitas pessoas dá certo. Por quê? Porque dentro da América Latina tem países que têm realidade social muito desigual. Só que dentro da América Latina tem países que não são tão desiguais assim, como a Argentina e também o Uruguai. Ou seja, são países que você pode ir para ter uma vida melhor do que a vida que você tinha dentro do seu país de origem. Só que isso, claro, não vai atingir a todos. Ou seja, muitas pessoas que deixam seus países voltam para o seu país de origem sem as ilusões e sem os sonhos que tinham. Por quê? Porque na América Latina temos também a pobreza, mas temos a desigualdade como um fator muito forte. Aqui nessa imagem temos a cidade de Santos, que fica no litoral do estado de São Paulo. De um lado temos uma rua de um bairro residencial, que tem um padrão que é tipo classe média, só que do outro vemos algumas casas de construção mais precária. Dentro dessa perspectiva, falamos também que as condições de vida aqui na América Latina são desiguais, porque a região mais desigual do mundo é uma das regiões que é mais violenta e também uma das mais pobres. Ou seja, muitas pessoas também saem do seu país fugindo da insegurança. Elas vão para outros lugares em busca de segurança, melhores condições de vida. Temos também o fator desemprego. Muitas pessoas estão desempregadas na América Latina, como no Brasil, México, Colômbia e outros países. Ou seja, são pessoas que passam por situação de insegurança, de pobreza, de fome e também de desemprego. Ou seja, são milhões de pessoas que não têm praticamente nada. Ou seja, elas têm poucas esperanças aqui, só que podem desenvolver suas potencialidades em outros locais do mundo. Dentro das perspectivas, também falamos sobre os deslocados internos, que são pessoas forçadas a sair dos seus locais de origem para outro, principalmente por questões de conflitos de terra, por conflitos armados e também por questões de desastres climáticos, como por exemplo, secas prolongadas que fazem com que as pessoas fujam da fome, da seca e da miséria. Dentro disso, falamos sobre os grupos guerrilheiros na Colômbia que forçou muitas pessoas a saírem das suas casas para tomar as casas e ganhar como fossem seus refúgios. Dentro do Brasil, falamos sobre os grandes projetos que tiraram muitas pessoas de suas casas, principalmente as hidrelétricas que vamos falar, e também sobre as situações de seca e de fome. Nessa perspectiva, devemos considerar o quê? Tanto os desastres naturais, como inundações, secas, deslizamentos de terras e terremotos, como também a construção de grandes empreendimentos, como as hidrelétricas, pontes, rodovias e ferrovias, que fazem com que centenas de milhares de pessoas tenham que deixar suas regiões por causa do impacto dessas grandes atividades, essas grandes construções. Dentro do Brasil, entre 2000 e 2017, cerca de 7,7 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar dentro do país por causa desses motivos, seja em decorrência dos impactos ou mesmo por causa de disputas pela posse da terra. É muita gente, são muitos deslocados. Dentro disso falamos também sobre Dentro dessa perspectiva, falamos sobre as hidrelétricas, que elas fazem com que uma região muito grande seja atingida pelas suas atividades. Só que isso faz com que centenas de milhares de pessoas saiam de suas casas, de seus espaços e de seus territórios. Percam a sua identidade com aquele local que foi regado pelas barragens. Por causa disso, nós temos o movimento dos atingidos por barragem, ou seja, que são pessoas aqui no Brasil que elas perdem suas casas, seus territórios, suas cidades
por causa disso, por causa desses mega projetos, desses mega empreendimentos. 7,7 milhões de brasileiros, como falamos, tiveram que sair dos seus locais de forma forçada. São chamados deslocamentos internos forçados. Dentre eles, 83% foi por causa de desastres ambientais, como que? Como secas e também chuvas que provocaram inundações. 17% foi por causa de projetos de desenvolvimento, como construção de rodovias, ferrovias e também de usinas de geração de energia hidrelétrica. Ou seja, sempre que falamos sobre isso, falamos de algo que impacta muitas pessoas, como a usina de Belo Monte, que fica no Rio Xingu, no Pará, que deslocou cerca de 40 mil pessoas, principalmente a população ribeirinha que mora à beira do rio, que são os povos indígenas. Dentro disso, falamos também sobre o Brumadinho, daquele impacto tão grande que matou centenas de pessoas e que acabou com a vida do rio e com sua biodiversidade. Ou seja, são coisas super presentes em nossa vida, que estão acontecendo e que vão continuar a acontecer por causa de várias ações ruins realizadas pelo próprio Estado. Dentro disso, falamos também sobre outro tipo de migração, que são as migrações ilegais. Muitas pessoas, principalmente da América Central, vão para o México de carro ou a pé para poder cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Só que, como nós sabemos, a fronteira com os Estados Unidos ela é totalmente murada ou protegida com muita tecnologia e com muito armamento. Só que isso faz com que eles tentem de qualquer forma, porque eles têm um desejo de ter uma vida nos Estados Unidos. Por quê? Saem de países muito pobres, como Honduras, como Costa Rica e como a Nicarágua, para ir para os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, segundo eles, vão ter condições melhores de sobrevivência e de desenvolvimento. Tanto é que eles se submetem a vários tipos de restrições, a golpes que pegam muito dinheiro que eles guardam durante a vida toda para chegar aos Estados Unidos. Ou seja, tem muitas pessoas chamadas coiotes, que são quem? São pessoas que pedem dinheiro para os imigrantes ilegais, prometendo colocá-los nos Estados Unidos, sem que a polícia os veja. Só que, na verdade, eles pegam o dinheiro dos imigrantes sem poder fazer nada, sem colocar os Estados Unidos, porque a polícia vigia todo mundo. Ou seja, são situações muito tristes, situações de conflito, situações de pobreza que as pessoas buscam solução. Qual é a solução? Sair do seu país e ir aos Estados Unidos. Infelizmente, essa solução ela é muito arriscada, porque muitas pessoas morrem durante o caminho. Só que se a gente tirar essas migrações que vão em direção aos Estados Unidos, nós temos também países que recebem muitas pessoas, como o Chile, a Argentina e o Brasil. Mais especificamente a região de São Paulo, o Sul, ou seja, o Sul e o Sudeste do Brasil recebem muitos imigrantes. Só que a Argentina e o Chile recebem mais em termos proporcionais. Certo? Façam a atividade do formulário e façam a leitura da página 73, certo? Muito obrigado, pessoal. Se tiver alguma dúvida, participe das aulas no Meet para a gente poder tirar essas dúvidas, certo? Muito obrigado pela participação.